Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos dar hoje criminologia, um ponto específico do nosso edital, que é o processo de criminalização, prevenção, finalidade da pena, vitimização e justiça restaurativa. Desde já mando um abraço, um salve aos nossos alunos da mentoria. Vamos para cima. Olha só. Então, temos que a criminalização, o processo de criminalização, ela passa por 3 etapas: a criminalização primária, a criminalização secundária e a criminalização terciária, tá? É muito importante a gente não errar essa questão que o examinador às vezes coloca como misturando vitimização primária, vitimização secundária, vitimização terciária, ou também pode colocar também um processo de prevenção primária, secundária e terciária, que são hipóteses, situações que também perpassam aqui pela matéria de criminologia. Vamos lá então. Criminalização primária, fique atento, é o exercício estatal de tipificar as condutas. Por exemplo, quando o legislador diz que portar armas de fogo sem autorização é crime. Nesse caso, estamos diante de um ato de criminalização primária, ou seja, um processo abstrato anterior ao fato criminoso. É um processo que se ocorre perante o legislativo. Então, o processo de criminalização, veja, criar crimes, né? Então, a primária é quando o Estado estabelece o que é e o que não é crime. Já a criminalização secundária, ela já passa do plano abstrato para o plano concreto, ou seja, são as instituições do Estado. Aqui, na criminalização secundária, o que se busca é a punição, a ação punitiva do Estado sobre determinadas pessoas, ok? Então, eu tenho aqui as instituições de poder, a instituição do Estado, é uma fase posterior ao crime, não é anterior como a primária, é uma fase posterior ao crime e é concreta, ou seja, ocorre diante do caso concreto. Um ponto de crítica a essa criminalização secundária é aquela dada por Zaffaroni, né? Ele fala que a criminalização secundária ela possui praticamente 2 características clássicas, qual seja, a seletividade e a vulnerabilidade. Isso porque o poder punitivo estatal ele é exercido por regra, né? Sobre pessoas previamente escolhidas em face de suas fraquezas estruturais, sociais. Por exemplo, pessoas negras, pessoas em situação de rua, usuários entorpecentes, ok? Então tem que ficar muito atento a essa corrente crítica de Zaffaroni, que fala que a criminalização secundária, essa fase de escolher quem deverá, aliás, quem já é escolhido, né, pela ação do Estado, né, aquele que já é escolhido pela ação do Estado, que normalmente são pessoas vulneráveis. Bacana? Então, para Zaffaroni, a criminalização secundária possui 2 características. Grava seletividade e vulnerabilidade. E a terceira criminalização ocorre com a rotulação do criminoso. É aquele atribuído àquelas pessoas que vimos na criminalização secundária. Uma pessoa que passou pelo cárcere, por exemplo, dificilmente consegue retornar à vida. Então, eu tenho que ocorre uma rotulação, né? Então, o que ocorre dessas pessoas? A criminalização terciária tem essa imagem de rotulação, aquelas pessoas que sempre serão criminosas, mesmo aquelas que já pagaram, digamos assim, em tese, pagaram, né? Pagar é uma forma ilustrativa de falar, né? Pagar o que deve pelo Estado. E assim mesmo eles vão levar esse rótulo de ex-presidiário, ex-condenados. Beleza? Tranquilo? Nessa ideia de criminalização é importante notarmos que existe a figura do direito penal subterrâneo, tá? Direito penal subterrâneo ou direito penal do subterrâneo, tá? É uma corrente doutrinária que aponta que quando o próprio Estado, ou seja, as próprias agências que compõem o poder punitivo estatal, passam a atuar de forma arbitrária, ou seja, à margem da lei, contando muitas vezes com a complacência dos demais órgãos que compõem o sistema punitivo. Então, o direito penal subterrâneo é quando a atuação das agências de controle, ou seja, a polícia, principalmente a polícia, é muito combatida isso, a polícia militar, a polícia civil, ok? Que as agências de controle, eles próprios institucionalizam a pena de morte, desaparecimento, tortura, sequestros
e outros delitos. Inclusive o Brasil já foi condenado, né? Caso Lund, lembra o caso Lund, né? Que foi julgado pela Corte Americana quando desaparecimento forçado. Né? O caso Lund, na verdade, foi o caso de várias pessoas da guerrilha do Araguaia, lembra disso, tá? Então esse fenômeno é muito importante para as provas objetivas. Né? Quando eu falar uma coisa, quando o Estado, a própria agência, ela legitima as ações ilícitas dos seus agentes que agem à margem da lei, ok? Teríamos aqui o direito penal do subterrâneo, ou direito penal subterrâneo. Beleza? Bacana, maravilha. Então, temos o seguinte, a prevenção, né, diante da criminologia, ela perpassa por fases, primária, secundária e terciária, né? Então, a ideia da prevenção primária é justamente com a secundária e a terciária, uma das 3 formas de intervenção do Estado no meio social que tem por finalidade evitar o crime. Então, as prevenções, as fases da prevenção, a ideia é prevenir o crime. Veja, não é a fase de criminalização, que nós já estudamos. Criminalização primária, secundária e terciária. Aqui é prevenção. Aqui não é criminalizar, aqui é prevenir o crime. Bacana? Então eu tenho pelo menos 3 fases de prevenção que nós temos que saber de cor salteado. A primeira fase é a prevenção primária. Ela ocorre na raiz do problema. É a medida indireta de prevenção. Medida indireta, professor? Por exemplo, quando o Estado ele concretiza todos os direitos sociais, ok? Tem como objetivo todos os direitos sociais. Quando ele assim realiza, nós teremos o quê? A quantidade de crimes patrimoniais, por exemplo, diminui em estados onde a pessoa tem tudo em casa, digamos assim. Que o Estado oferta tudo. Por exemplo, o Estado tem um ótimo investimento em saúde, educação, lazer. Tudo isso é atos de prevenção primária, tá? Onde a gente vê isso? Na Suíça, por exemplo, nos países ali nórdicos, né? Ali nós temos alguns países em que até se conjuga a chamada... tratam das ideias do abolicionismo penal, né? Então, nesse caso, pelo fato de que eles entendem que alguns abolicionistas, que os outros meios de controle sociais são até mais eficazes do que o direito penal propriamente dito, beleza? Então, a prevenção primária seria isso. Prevenção secundária é a medida direta. Se a prevenção primária é indireta, a prevenção secundária ela é direta. Ela vai agir direto no foco. Nesse sentido, essa prevenção secundária ela vai agir diretamente no foco do crime. Por exemplo, né, um dos exemplos muito utilizado na doutrina é a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, né? Considerando que lá as comunidades, né, há uma grande quantidade de crimes que podem surgir de situações nas comunidades por causa do tráfico de drogas. Então, agindo na fonte, prevenindo o acometimento de futuros crimes, a realização das UPPs, a instalação das UPPs é um exemplo da prevenção secundária. Já a prevenção terciária é a medida também indireta. Toma cuidado, tá? A prevenção primária é indireta, trabalha na raiz do problema. A prevenção secundária é medida direta. E a prevenção terciária, ela também é indireta, tá? Essa terciária, a ideia dela se prende à chamada ressocialização, tá? Então ela vai focar ao apenado com o objetivo de efetivar a prevenção especial positiva, ou também chamada de ressocialização. Lembra? Prevenção especial positiva, também chamada de ressocialização, a fim de atingir o apenado para que não volte a delinquir, beleza? Lembra? Prevenção especial positiva, PEP, PEP, lembra? PEP, lembra de ressocialização. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Gente, como nós temos, na criminologia, nós temos aí várias hipóteses, onde a gente mistura prevenção secundária, prevenção terciária, eu fiz aqui um quadro para poder fechar esse ponto. Olha só, quando nós falamos de criminalização primária, vamos relembrar. Quando eu falar de criminalização primária, é o exercício do Estado de tipificar condutas. É o momento antes do crime. É o momento realizado pelo legislador no abstrato, né? Ele vai analisar os princípios, vai aplicar a jurisprudência e ali criar crimes. E ali fazer a proteção dos bens jurídicos que eles entendem ser devidos, que eles entendam a ser protegidos, ok?
criminalização primária é isso. A prevenção primária é aquela medida indireta de prevenção que trabalha na raiz do problema, que consiste na atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais. Por exemplo, já a vitimização primária é o fato criminoso em si. Quando a mulher ela é estuprada, por exemplo. Isso é vitimização primária, ok? Vimos criminalização primária, prevenção primária e vitimização primária. Está comigo? Agora vamos dar um passo. Vamos falar de criminalização secundária. A criminalização secundária é a ação punitiva sobre pessoas determinadas. Lembra disso? Ela é posterior, é ato concreto, é ação do Estado. Lembra que o Zaffaroni ele critica muito e trata que aqui existe a chamada vulnerabilidade, seletividade do Estado. A prevenção secundária é medida direta, ocorre para prevenir lá no foco do crime, por exemplo, as UPPs. E a vitimização secundária decorre das instâncias formais de controle. Por exemplo, a pessoa foi estuprada, ela foi vítima primária, só que ela vai ser vítima secundariamente quando ela vai até a delegacia e não é atendida de forma correta, ok? Ela é desprestigiada, não é realizado o inquérito policial de forma correta, o promotor de justiça não promove a ação penal, beleza? Tranquilo? Então ela vai ser vítima pela segunda vez. Já a criminalização terciária é a rotulação de criminoso atribuída àquelas pessoas que foram criminalizadas na secundária. A prevenção terciária é também medida indireta e pensa na ressocialização do preso. E, por fim, a vitimização terciária ocorre no seio da sociedade, que é a estigmatização da vítima, né? Beleza? Então tivemos aí um grande apanhado da criminalização primária, secundária e terciária. Depois nós vimos prevenção primária, secundária e terciária e vitimização primária, secundária e terciária. Beleza? Tranquilo? Bom, um assunto que é essencial para qualquer concurso público mais avançado, estou falando magistratura, defensoria e Ministério Público, é entender a finalidade preventiva da pena. Para que serve a pena no direito penal? Quais são os seus objetivos? Então, o direito penal ele estabelece teorias para explicar essa finalidade das penas, né? Que não posso confundi-las com a prevenção, as formas de prevenção da intervenção do Estado, né? Para evitar a criminalidade, como visto nos outros podcasts que nós já estudamos, né? Nós já estudamos a prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Então, nós temos que sabermos quais são as teorias utilizadas e para que cada uma foi criada e qual é o seu sentido. A primeira teoria é a teoria absoluta da pena. Essa teoria, a ideia é pagar o mal pelo mal. Com certeza você já viu aquele ditado, que é a premissa da lei de Talião, né? A pena de Talião, olho por olho, dente por dente. Exatamente. A teoria absoluta da pena trata-se de um imperativo categórico de justiça ou de moral. Anota isso. Imperativo categórico de justiça e de moral. A pena é mero instrumento para a realização da vingança estatal. Professor, e o objetivo de ressocializar? Passa longe, passa a largo da teoria absoluta. Aqui não há nenhuma finalidade educacional de reinserção do indivíduo na vida social. Aqui é punir o mal com o mal. Beleza? Tranquilo? Por óbvio, essa não é a teoria mais adotada com o olhar do princípio da dignidade da pessoa humana. Inclusive, isso não foi adotado pelo nosso artigo 59 do nosso Código Penal. Beleza? Do início do Código Penal, aliás, do início das penas, né? Eu estudei muito isso, né? No início das penas, lá na teoria das penas, lá atrás, a teoria absoluta era que era impregnada. Com o tempo, percebeu que a ideia não era expiar a pena pela punição corporal. Passou-se a ideia de expiar a pena pela liberdade, por sancionar o sujeito. Então, daí nós tivemos outras teorias que evoluíram. Tivemos a teoria relativa e a sua finalidade preventiva, ou seja, a teoria preventiva.
beleza? De uma teoria absoluta, nós passamos a uma teoria preventiva. A teoria preventiva, ela vai punir um agente não para castigá-lo, mas para prevenir a prática de novos crimes. Essa teoria preventiva, ela é dividida em dois braços, preventiva geral e preventiva especial. Tanto a preventiva geral como a preventiva especial é subdividido em dois braços. A preventiva geral é dividida em preventiva geral negativa e a preventiva geral positiva. Mesma coisa a preventiva especial, ela é dividida em preventiva especial negativa e preventiva especial positiva, ok? O que prega a teoria preventiva geral ou prevenção geral? Ela vai buscar controlar a violência social, de forma a despertar na sociedade. A ideia aqui é coletiva. A prevenção, até o nome fala, prevenção geral, ela é coletiva. Ela vai determinar para que todos observem a pena e não queiram cometer crimes. Então, a prevenção geral, ela pensa em despertar na sociedade, ou seja, na coletividade, o desejo de caminhar com o direito. A prevenção geral negativa é quando busca criar um sentimento de medo perante a lei penal. Ou seja, para que as pessoas tenham o medo da punição extremada do Estado. A pena máxima agora de um crime é 40 anos, então não vamos cometer crimes. Essa é a ideia da prevenção geral negativa, para que a sociedade observe a pena e perceba que não vale a pena cometer crimes. Já a prevenção geral positiva é quando simplesmente se busca reafirmar a vigência da lei penal. Se a negativa cria um sentimento para que a pessoa não pratique o crime, na positiva é reafirmar que se você praticar o crime, com certeza deve-se aplicar uma pena a você. Então a prevenção geral positiva é reafirmar que se você cometeu o crime, você vai ter a punição. Essa é a negativa. A positiva é, se você cometeu, você vai ter que ter a punição. É reafirmar a vigência da lei penal. É dizer que essa lei vale a pena. Essa lei vai ser punida, vai ser aplicada. Cometeu? Então vamos aplicar a lei. Essa é a ideia da prevenção geral. A prevenção especial, olha a diferença. Especial, lembra, pessoa, indivíduo. A prevenção especial, ela não se destina à sociedade, mas à figura do criminoso. A figura do infrator. Eu olho para o infrator agora, de forma a prevenir a prática da reincidência. A palavra-chave da prevenção especial é prevenir a reincidência. A prevenção especial negativa é quando busca intimidar o condenado, de forma que ele não cometa novos delitos através do medo. Tá? Então, a visão agora é olhar para o indivíduo e falar assim, não cometa mais crimes. Não olho para fora, não olho para a lei penal, eu olho para o indivíduo. E fala para ele que ele não pode cometer mais crimes. Já a prevenção especial positiva, e essa aqui eu quero que você grifa, e essa aqui eu quero que você grifa, e essa eu quero que você grifa, que é a prevenção especial positiva, é a que está voltada à ressocialização. Essa tem que ser um marco, ok? O marco dos seus estudos, principalmente quem está estudando para a Defensoria Pública, ok? Que é a prevenção especial positiva. Entendeu? Sempre quando você falar de evitar a reincidência, sempre que você falar numa peça, numa dissertativa de ressocialização, mencione a prevenção especial positiva. Isso mostra conhecimento da doutrina. Beleza? Tranquilo? Bem que na prática isso não é tão aplicado assim, mas inclusive há críticas na doutrina a respeito do termo ressocialização. Só para você ter uma ideia, a minha dissertação do mestrado era a ideia tinha como uma parte do tema, era a ressocialização. Eu tive que trocar para reinserção. Então era combatido a ideia da ressocialização, porque a ideia de ressocializar é a ideia daquela pessoa que tinha uma condição social e ela perdeu e ela deve novamente ser ressocializada. Mas se você analisar no Brasil, as pessoas nem sequer têm os direitos sociais. Então, na verdade, elas não vão ser ressocializadas, elas vão ser socializadas. Por isso que a ideia é de reinserir, ok? Beleza? E por fim, a teoria mista. A teoria mista ela vai pregar a unificação. Tanto a visão punitiva, tá, da teoria absoluta,
com a visão preventiva. Grande parte da doutrina nossa admite que o 59 do nosso Código Penal adotou a teoria mista, ok? Porque ela trata, no artigo 59, essa determinação legal das duas aplicações, da reparação, que seria absoluta, e prevenção. Estabelece assim o artigo 59. No 59 fala assim, deixa eu só selecionar aqui. O 59 fala assim: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação, ou seja, punição, e prevenção do crime. Então, esse é o último trecho. Reprovar e prevenir seria a ideia de reprovação, a ideia da teoria absoluta, e prevenção, a ideia da teoria preventiva. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Uma observação interessante, Franz von Lintz, né? Ele trouxe um programa chamado, ele é um dos expoentes, né? Von Lintz é um dos expoentes, né? Da escola moderna alemã, e ele analisou a busca da ressocialização do indivíduo muito além que a pena, né? Que a pena tivesse essa ideia de ressocialização, né? Para que ela transcenda o que foi determinado pela sentença, digamos assim. A ideia dele é que ele defendia que a pena deveria ter finalidade preventiva, mas apenas em relação a alguns criminosos corrigíveis, né? E aí ele trouxe um chamado programa de Marburgo, né? Programa de Marburgo, né? Que é essa ideia, essa pesquisa realizada por von Lintz, que fala o seguinte: ó, a prevenção deve existir, sim, mas não é para todo criminoso. Existem alguns criminosos que a ressocialização não deve ser aplicada, ou seja, a prevenção especial positiva não deve ser aplicada. Então ele classificou, tá? E essa classificação cai em prova, tá? Ele classificou os criminosos que poderiam, assim, receber ou não a proteção, aliás, a proteção não, o direito subjetivo à ressocialização. Eu teria os criminosos habituais, esses não teriam chance de ressocialização. A pena não teria a finalidade preventiva especial. Os iniciantes, estes sim, poderiam ser ressocializados de maneira que a pena teria em relação a estes finalidade preventiva especial. E os ocasionais, estes não necessitariam de ressocialização, pois apenas cometeram um desvio pontual. Para poder fixar, apenas os habituais, esses sim, não teriam direito à aplicação da prevenção, ok? Especial positiva. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos estudar hoje modelo de reação social, né? O modelo de reação social, né? A prevenção criminal, ela pode ser conceituada de forma sintética, ou seja, resumida, como um conjunto de ações que visam evitar a ocorrência de delito, né? Nós já estudamos a respeito da prevenção primária, secundária, terciária, a teoria preventiva, especial, positiva e negativa, tá? Então, segundo essa teoria, a teoria da reação social ao delito, quando ocorre uma ação criminosa, há uma reação social, ou seja, há uma reação do Estado, em sentido oposto, devendo ser, no mínimo, proporcional à ação criminosa, usando até uma lei de Newton, né? Nesse sentido, como resultado do processo da evolução, a respeito dessa teoria da reação social, existem 3 modelos que descrevem aí métodos eficazes, né? Para prevenir o crime, né? Eles são chamados de modelos de reação ao crime. Então, se você achar na prova essa ideia, o que são modelos de reação ao crime, não são as hipóteses de prevenção primária, secundária e terciária, mas sim modelos de reação ao crime dessa teoria, desse modelo de reação social. São 3. Modelo dissuasório, modelo ressocializador e modelo restaurador. Repetindo, modelo dissuasório,
modelo ressocializador e modelo restaurador ou integrador para alguns, ok? Estou me baseando na teoria, nas lições do professor Nestor Sampaio Penteado Filho, tá? Então eu tenho 3 hipóteses. Modelo dissuasório é o direito penal clássico, ou seja, é a repressão por meio da punição ao criminoso, mostrando a todos que o crime não compensa, né? E gera um castigo. Olha só a ideia da prevenção geral aqui, né? Aplique-se a pena somente aos imputáveis e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis se dispensa o tratamento médico, beleza? Se dispensa a eles, né, o tratamento médico, se for o caso. O modelo ressocializador, né, que é o segundo modelo, essa reação social, ele vai mexer, ele vai intervir na vida e na pessoa do criminoso, ok? Não apenas aplicando a ele uma punição, mas também possibilitando uma reinserção social. É o modelo preventivo especial positivo. Aqui a sociedade participa, né? E tem um papel relevante, prevenindo a ocorrência, inclusive, de estigmas, né? Que a gente chama isso de rotulagem, ou rótulos, né? Tem uma teoria, a famosa teoria do Labyrinth Approach, ou teoria do etiquetamento, né? Que trata muito disso a respeito desses rótulos que são aplicados aos tidos ex-condenados. E o último modelo, modelo restaurador integrador, ele recebe também a denominação de justiça restaurativa, né? E procura restabelecer da melhor maneira possível o status quo antes. Tenta restaurar o que ocorreu, o que passou. Aqui visa a reeducação do infrator, a assistência à vítima, o controle social afetado pelo crime. Gera uma restauração mediante a reparação do dano causado. Existe isso no Brasil? Sim. Plenamente aplicável nos juizados especiais criminais, né, gente? Isso, inclusive, eu poderia fazer uma ponte lá com o direito penal, você chamaria isso aqui num direito penal de segunda velocidade, né? Bacana. Beleza. Maravilha. Policização, em linhas gerais, é a soma de diversos atos praticados pela polícia. Geralmente em comunidades e com pessoas pobres, né? E aí há uma subversão dos direitos e garantias fundamentais, né? Esse conjunto de fatores dá-se o nome de policização. Esse tema, inclusive, é facilmente assemelhado no que Zaffaroni chamando de direito penal do subterrâneo, que nada mais que um direito penal voltado à violação de direitos fundamentais pelos agentes públicos. Então falou de violação de direitos fundamentais, falou de excesso pela polícia, estou falando de policização. Já a militarização, meus amigos, que é ponto expresso em diversos editais de concurso público, né, é, na verdade, a forma como os policiais militares são escolhidos e recrutados. A militarização é a ideia do treinamento. O treinamento dado aos policiais, né? E como eles seguem regras militares hierarquizadas, além de salários até baixos, para essa belíssima profissão que exercem, esse processo de militarização é muito criticado. Então, realmente, a gente vê isso no Tropa de Elite 1, aquele treinamento ostensivo, né? Do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. A militarização a gente vê também nas polícias civis, né? A gente vê os treinamentos, até a situação de os policiais penais também a gente vê isso, que são órgãos civis sendo o que militarizados. Órgãos não, né? São instituições civis sendo militarizadas. Okay? Então, policização é a ação do direito penal do subterrâneo, ou seja, o Estado ou os agentes policiais agindo de forma incorreta, negligenciando direitos fundamentais, bacana, de proteção ao cidadão. E militarização é a formatação, é o treinamento desses policiais. Bacana, beleza, maravilha. Vitimologia, vamos falar do processo histórico, né? Vamos falar de uma introdução a respeito do processo histórico, conceito. Vamos lá. Em 1901, a doutrina de Hans Gross, em 1901, ele trouxe os primeiros trabalhos a respeito sobre as vítimas dos crimes, ok?
Depois em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, toma cuidado, tá? É o pós-Segunda Guerra Mundial, muito comum em prova, Benjamin Mendelssohn, tá? O Benjamin Mendelssohn, ele é um advogado israelense que é considerado o pai da vitimologia. Ele é acompanhado de Hans von Henning, que é um alemão exilado nos Estados Unidos, né? E criaram a ideia de vitimogênese, ou seja, o estudo da vitimologia, ok? Na criminologia atual, a criminologia atual ela é baseada em 4 pilares. Ela estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, isso se dá pela evolução da doutrina e a evolução da vitimologia que colocou ele nesse cenário de proteção, de análise da criminologia. Bacana? Depois de 1945, eu tenho em 1973 outro marco a respeito da vitimologia, que foi o primeiro simpósio internacional realizado em Jerusalém, Israel. É óbvio, né, gente? A ideia da vitimologia ela surgiu muito também pelas situações dos judeus, né? Judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia da proteção à vítima de guerra, à vítima de um crime, ela ganhou outros status também com a evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a partir então de 45. Então, em 73, tivemos esse primeiro simpósio internacional, em 73, em Israel, na cidade de Jerusalém, sob a supervisão do famoso criminólogo chileno Israel Drapkin. Israel Drapkin foi o que encabeçou a realização deste simpósio, né? Os estudos, inclusive, impulsionaram a atenção do comportamento, né? Buscando ali traçar um perfil de vítimas potenciais com a interação com o direito penal, a psicologia e a psiquiatria, que é uma das características da criminologia, essa multidisciplinariedade. Qual é o conceito de vitimologia? A vitimologia deve ser encarada como sendo um estudo das consequências de abusos cometidos contra os direitos humanos. Primeiro ponto é esse importante, tá? Você tem que partir desse conhecimento, tá? Vitimologia se prende não uma análise penal, mas sim uma análise de direitos humanos. Pelo amor de Deus, anota isso daí, tá? Tanto cometido por agentes estatais como por outros indivíduos. Então a proteção aqui é vertical e horizontal. Horizontal de Estado e cidadão e vertical entre particulares. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Os estudos da vitimologia, né, atuam baseados numa tendência política criminal de eficiência, privilegiando a reparação de danos e a indenização dos prejuízos da vítima. Isso não passa só pela compensação financeira, viu? Como também por programas sociais de assistência, incluindo de natureza psicológica às vítimas. Né? Dessa forma, como eu disse e reforço, a vitimologia não deve ser definida em termos de direito penal, mas sim de direitos humanos. Inclusive, a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e abuso de poder, adotada pela ONU na Resolução 4034 de 1985, trata claramente essa proteção vinculada da vítima aos direitos humanos. Vou ler para vocês um trecho dessa declaração. Diz assim: a expressão vítima significa pessoas que individual e coletivamente sofreram dano, incluindo lesão física e mental, sofrimento emocional, perda econômica ou restrição substancial dos seus direitos fundamentais, através de atos ou omissões que consistem em violação a normas penais, incluindo aquelas que proíbem o abuso de poder. O abuso do poder. Abuso de poder, isso mesmo. Então, hoje a vitimologia vem contribuindo de modo efetivo na formulação de políticas públicas. Inclusive, nós temos que considerar que encontramos no ordenamento jurídico brasileiro normas que protegem as vítimas, né? Como a reedição, né, da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Além de tipificação de diversos crimes, normatizou também medidas de assistência à mulher em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica e familiar. Beleza? Tranquilo? Bacana? Evoluindo. Então eu tenho uma evolução histórica da vitimologia. E eu tenho aqui uma sequência criada por Garcia Pablo de Molina. Ele fala assim: houve
três fases, Kleber, três fases de evolução da vitimologia. Uma primeira fase, uma fase de protagonismo, que dá da Idade Antiga até a Idade Média, onde ali o protagonismo era exteriorizado pela vingança privada. Ou seja, a vítima ela ia lá e resolvia com as próprias mãos. Então, por isso que fala uma fase de protagonismo, né? O consoante o princípio do talião, né? Já a segunda fase é a fase de neutralização, que se dá ali da Baixa Idade Média, lá no século XII, a partir dali, onde surge praticamente o direito penal como caráter público, né? Neutralizando a autotutela e chamando esse dever para o Estado, ele se tornando o único jus puniendi, né, estatal. E aí a terceira fase, aí sim a terceira fase de humanística ou de revalorização a partir da década de 50 ali com a idos depois pós Segunda Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo. E aí eu tenho um ponto importante em concursos públicos que é cobrado pra caramba, que é a classificação de Mendelssohn, que eu falei para vocês que Mendelssohn, em 45 editou ele foi uns ditos como pais da vitimologia e cai essa classificação muito cobrada em prova. Existem outras classificações, eu vou dizer para você, mas essa aqui é mais importante, tá? Vítima ideal ou completamente inocente. Essa vítima ideal ou completamente inocente é aquela pessoa que não contribui com o crime. É a vítima padrão. Vítima menos culpadas que os criminosos. O que é essa? Ou também é chamada vítimas por ignorância ou culpabilidade menor. Vítimas menos culpadas que os criminosos. Aqui a vítima ela contribui, mas sem dolo. Ou seja, a vítima não tem a vontade de contribuir. Uma senhorita de saia curta, né, numa rua, em um local, digamos assim, desabitado. Às vezes é muito criticado, às vezes as pessoas nas redes sociais, uma mulher estuprada, falam, mas ela estava lá, ela estava de saia curta, então ela contribuiu. Não existe isso, viu, gente? Isso aqui é uma classificação doutrinária, não quer dizer que é o comportamento da vítima, o comportamento da vítima deve ser atenuado à ação do estupro, não tem nada a ver, tá? Esse pensamento já não existe mais. Bacana? Vítima menos culpada que os criminosos, já falei para vocês. Aí eu tenho a vítima tão culpada quanto o criminoso, a vítima tão culpada quanto ao infrator ou vítima voluntária. Aqui é o caso da roleta russa, né? Quando a vítima ela também participa ali da ação junto com outros, com o criminoso em si. Vítima mais culpada que o infrator, tá? Vítima mais culpada que o infrator, ou seja, essa aqui é mais fácil de decorar, é o caso do homicídio privilegiado, quando o sujeito, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ele mata o sujeito, ele mata a vítima. O cara estuprou a filha dele, o cara vai lá, dá um tiro e mata o estuprador. Pronto. Vítima mais culpada que o infrator. E a última, a vítima unicamente culpada. Aqui eu tenho três subclassificações. A vítima infratora, que é o bandido que morre durante o assalto. Vítima simuladora é aquela que é o sujeito que forja ser vítima de um crime para poder levantar o preço de um seguro, o prêmio de um seguro. E a vítima imaginária é aquela que ocorre a legítima defesa putativa, né? A pessoa imagina estar em situação de agressão injusta, né? E aí ele realiza o disparo e mata o sujeito em uma legítima defesa putativa. Então essa é a classificação de Mendelssohn. Vamos fechar. De novo, vítima ideal é a vítima padrão. Vítima menos culpada é aquela pessoa que sai para a rua de saia e ela não imagina que aquilo aí pode levar a um estupro e ela vai acabar acontecendo. Vítima tão culpada quanto o infrator é a situação da roleta russa. Vítima mais culpada é o sujeito que estupra e é morto pelo pai. Bacana. Unicamente culpada é a vítima infratora, é o bandido que morre durante uma ação criminosa, né? E vítima simuladora é o sujeito que foge a ser vítima de um crime, né? E vítima imaginária é a legítima defesa putativa. Grava os exemplos e você consegue matar a classificação, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho mais duas classificações. A classificação de Hans von Henting, que trata de que é chamado criminoso vítima, criminoso de forma sucessiva. O criminoso diante da utilização sofrida do sistema penitenciário e da repulsa social que encontra fora do cárcere e reincide. Ou seja, o criminoso vítima criminoso é o cara que comete o crime pós passagem pelo sistema carcerário, ou seja, é o reincidente.
Criminoso, vítima, criminoso de forma simultânea é o caso do usuário de drogas. Ele é vítima e é criminoso, né? Criminoso, vítima, criminoso de forma imprevisível é a hipótese de linchamento. Beleza? Então eu tenho aí classificação de Hans von Henting. E por fim, é uma classificação de Paulo Sumariva, né? Vítima nata é aquela que tem predisposição e age conscientemente ou inconscientemente para se tornar vítima de crimes, tá? Vítima nata é aquela pessoa que se coloca em perigo, né? Ela se coloca em perigo para sofrer, para ser vítima, né? Vítima potencial é aquela que, pelo seu estilo de vida, atrai o criminoso e facilita a prática de infração penal, sendo frequentemente vítima dos mesmos delitos, né? A prostituta, digamos assim, a prostituta, poderia ser enquadrada aqui, né? Vítima eventual ou real, aquela que nada contribui para a ocorrência da infração penal, eu poderia classificar aqui a vítima ideal lá de Mendelssohn, né? Eu tenho a vítima falsa ou simuladora, eu poderia encaixar aqui na vítima unicamente culpada, tá? Que é a mesma ideia. A vítima voluntária é aquela que consciente participa da prática criminosa, que é a roleta russa. Eu poderia encaixar aqui a vítima tão culpada quanto o infrator, de Mendelssohn, para poder fazer um bate-bola. E a vítima acidental, a pessoa que, por vezes, em razão da negligência e prudência, pratica a conduta em seu prejuízo próprio, beleza? Poderia falar que essa daqui, vamos grifar ela aqui separada. Essa daqui, ela diverge das outras, que nós estamos lá em cima. Aqui é que nada contribui. Aquela que não é vítima consciente de vingança e interesse pessoal contra si. Voluntária. Ok, aquela que... Essa disposição aqui não tem lá em cima, né? Ok, potencial, aquela que pelo seu estilo de vida atrai potencial, não seria a vítima menos culpada, né? Poderia ser a vida menos culpada, poderia encaixar com a vida menos culpada, então vou deixar aqui separado. Então essas duas das pontas são aquelas, vítima nata e vítima acidental, não cruzam com as outras classificações que eu disse lá atrás. Para poder fechar esse bloco, síndromes, tá? Vamos estudar as síndromes, tá? Existem 4 síndromes que são cobrados em provas. Síndrome de Estocolmo, tudo se prendendo à vítima. Síndrome de Lima, síndrome de Londres e síndrome da mulher de Potifar. Síndrome de Estocolmo é o desenvolvimento de laços afetivos entre a vítima e o criminoso, tá? Durante o cárcere, tá? Durante seus raptores. Esse termo foi criado por Niels Bergerot, a partir de uma técnica de defesa consciente na tentativa da vítima em conquistar a simpatia do infrator, né? E acaba criando laço de afeto, né? Isso surgiu, né? Em 73, quando teve um assalto, um roubo no banco em Estocolmo, na Suécia. Por isso que ficou cunhada como síndrome de Estocolmo, ou seja, o refém cria laços de afeto com o criminoso, com o raptor. Síndrome de Lima, né? Essa síndrome recebeu terminologia em razão do ataque à embaixada japonesa ocorrida em 96 na cidade de Lima, no Peru, tá? Aqui em Lima é o contrário, né? O conjunto de sintomas de simpatia ou afeto desenvolvidos pelo sequestrador em relação à vítima. Se Estocolmo é a vítima para o sequestrador, em Lima é o contrário, é o sequestrador para a vítima. Londres, aqui os reféns passam a ter uma postura de conflito com o sequestrador e quase sempre não dá certo, né? Historicamente, nós temos aí a síndrome de Londres, né? Surgiu no evento quando foi ocorrido na embaixada iraniana, né? Onde em 1980, até tem um filme a respeito disso no Netflix, né? Eu acho que é 6 dias, 9 dias, coisa assim, que trata dessa situação, tá? E aí eu tenho a última, que é a síndrome da mulher de Potifar, né? A síndrome da mulher é a conduta de uma pessoa rejeitada por outra e passa a imputar falsamente a ela a prática de contra-crimes de dignidade sexual, né? Potifar aqui é uma passagem bíblica, Gênesis 39 vai falar a respeito da mulher de Potifar, né? Que aí ela vai fingir que ela foi rejeitada por José, e aí ela fingiu ter sido estuprada, e aí você... Lê o Gênesis, lê o Gênesis, já fica uma tarefa lá para você ler a Bíblia. Gênesis 39, você entender a síndrome de mulher de Potifar. Mas essa é a sacada, quando é uma pessoa rejeitada, acontece, isso pode ser tanto o homem como a mulher, tá? Fala mulher de Potifar, mas o homem também pode pode perpassar por essa síndrome, tá? Ele dizer que foi estuprado. Foi estuprado, é possível, tá? Mas mais o comum é a mulher. Por isso que faz síndrome da mulher de Potifar. Mas nada impede que o homem também perpasse por essa síndrome.
Vitimização, processo de vitimização. Vamos fechar. Vitimização primária é quando a vítima a pessoa ela é vítima do crime, né? Corresponde aos danos da vítima decorrente de fato criminoso. Vítima secundária, também chamada de sobrevitimização. Anota aí. Sobrevitimização ou revitimização é aquela que causada pelas instâncias formais do controle social, ou seja, o Estado que era para poder investigar, o Estado que deveria prover a ação penal, o promotor de justiça deveria propor a ação penal. Um caso muito famoso e recente é o caso Mariana Ferrer, né? O caso Mariana Ferrer, aquele caso daquela senhorita lá, que durante uma audiência ela foi escorraçada pelo advogado e a anuência do promotor de justiça e a anuência do magistrado na audiência, que nada fizeram. E aquilo ali reflete claramente o Estado, o controle social inoperante. Claramente uma situação de vitimização secundária. Vitimização terciária é o povo, é o povão, é a sociedade julgando aquela pessoa que já foi estuprada, por exemplo, já sofreu a sobrevitimização ou revitimização do Estado, e aí, por fim, as redes sociais, a sociedade julga. Ah, ela é realmente uma prostituta. Ah, ela realmente merece passar por isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Alguns falam até que acaba por... e sem falar ainda que muitas das vezes a vítima, constrangida pela falta de apoio da sociedade e dos órgãos públicos, né, acaba não levando ao conhecimento das autoridades policiais a ocorrência dos crimes. Aí chama-se também esse fenômeno de cifra negra, né, ou oculta, que ocorre quando ocorre um fato criminoso e não se leva ao conhecimento da autoridade policial. Beleza? Não confunde, tá? Vitimização, a vitimização primária, secundária e terciária com a chamada vitimização indireta, tá? A vitimização indireta é a família. É o sofrimento suportado pelas pessoas que têm intimamente vinculado com a vítima real, tá? Com a vítima real, por exemplo. Tranquilo? Maravilha. O que se entende por justiça restaurativa? Justiça restaurativa, meus amigos, é a corrente que já surgiu já há mais de 40 anos, né? Nas áreas da criminologia, né? Há cerca de 40 anos na área da criminologia, né? Além de criminologia e vitimologia. Ela assume um papel, um novo paradigma na justiça, que vai ficar caracterizado essencialmente pela promoção de uma efetiva participação dos principais interessados, ou seja, dos principais atores, ou seja, a vítima e o autor da ação, ou melhor dizendo, a vítima e o autor dos fatos criminosos, ok? O criminoso, bacana? Na solução de cada caso concreto. Nesse caso, a justiça restaurativa, ela vai prezar pela devolução do conflito aos seus legítimos proprietários. Ou seja, o Estado devolve a bola aos legítimos proprietários desse conflito, ou seja, o autor dos fatos e a vítima, ou seja, o criminoso e a vítima, estabelecendo entre eles um processo de comunicação, permitindo que, inclusive, a vítima transmita ao infrator o sofrimento causado em virtude do crime sofrido. E, ao mesmo tempo, proporciona ao infrator a possibilidade de assumir perante a vítima a responsabilidade pelo mal causado. E, nesse momento, proceder à respectiva reparação. Então, a justiça restaurativa tem sido levada a cabo através de diferentes modelos, sendo os mais comuns a mediação vítima-infrator e as conferências de grupos familiares. Então, a ideia da justiça restaurativa é buscar o canal de conexão, retomar o diálogo entre o infrator e a vítima, possibilitando essa restauração, né, da justiça para que os próprios legitimados, ou seja, os próprios proprietários
do conflito, da lide, resolvam. Temos isso no Brasil? Claro, a justiça restaurativa é muito aplicada no âmbito dos juizados especiais criminais e tem incidência já em algumas situações, já vem tratando em alguns tribunais no Brasil. Por exemplo, alguns do Rio Grande do Sul também tem muita incidência a justiça restaurativa. Beleza? Tranquilo?